Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a primeira aula do segundo trimestre do sétimo ano. Tudo bem? Olha só, nós estamos aqui agora no capítulo 4 do livro de vocês, né? Esse capítulo que está aberto aqui, para a gente poder começar a entender aí a primeira matéria desse nosso segundo trimestre. Capítulo 4, Deus, o Pai misericordioso de Jesus. Nós vimos no capítulo 3 que Jesus ele trouxe uma forma totalmente nova da gente conhecer a Deus, né? Conhecer Deus através dessa noção de pai. Lembra da palavra Abá? Abá significa pai bondoso, né? Paizinho. É uma forma afetiva de chamar a Deus. Olha só, aqui no nosso capítulo traz aqui uma imagem bastante interessante, ó, de um senhor pegando pelos seus braços um homem mais novo, né? Essa representação aqui, ela ilustra a parábola do filho que retorna à casa paterna, né? Ela é um vitral, na verdade, que está na uma catedral católica em Charleston e representa aí o filho pródigo. Tudo bem? Então aí ela ilustra isso, né? O retorno de um filho que retorna à casa paterna. Jesus mostra que Deus é um pai amoroso que perdoa e acolhe os seus filhos. O que é importante a gente entender aqui agora nesse capítulo 4 é justamente a ideia dessa parábola do filho pródigo, essa história, né? A parábola do filho pródigo. A gente precisa compreender ela, a gente precisa compreender o que é uma parábola e entender qual que é a mensagem que Jesus Cristo quis mostrar, quis fazer a gente conhecer através dessa história. Tudo bem? Olha só, como vimos, Jesus nos deu a conhecer um Deus que é Pai misericordioso, como a gente viu lá no capítulo 3. Ou seja, um pai que entende os limites, fraquezas e tropeço dos seus filhos, né? Um pai que está sempre aberto à compreensão. Tudo bem? Com isso, Jesus recusa a imagem de um Deus irado, sisudo, de cara fechada, pouco mais que um cobrador de tarefas, obrigações e normas, né? Então, Jesus quer mostrar que Deus não é assim. Essa noção de Deus, né, sisudo, irado, cara fechada, cobrador de tarefas, obrigações e normas, é a forma como Deus foi representado em muitos momentos lá no Antigo Testamento. Era a forma como o povo judeu compreendia Deus. O que Jesus ele quer é mostrar que não é assim. Tudo bem? Por isso que se inicia aí com Jesus uma nova religião, né? A religião cristã, digamos assim, né? Que não vai mais ver Deus daquela forma como os judeus viam. Tudo bem? É também a imagem do Senhor dos Exércitos, guerras e lutas, como aparecia no Primeiro Testamento. Então, assim, Jesus diz que Deus é Pai, ele o traz para perto das condições, sentimentos e necessidades humanas. Então, o que Jesus quer trazer com essa revolução da forma de ver Deus é aproximá-lo da nossa experiência do dia a dia. É aproximá-lo das nossas dores, aproximá-lo da. Assim, tem alguém que está por nós, que nos compreende, que nos entende, que está sempre aberto à misericórdia e ao perdão com relação às nossas falhas. Mostra assim que Deus se coloca junto das pessoas, continua o texto, ó, sente que elas sente com elas e reage frente às necessidades e fraquezas de cada uma. E a melhor imagem de Deus da qual Jesus nos falou é a imagem do Pai, com braços abertos e o coração em festa, acolhe com muita alegria, entende perfeitamente e perdoa o coração e faltas de cada um de seus filhos. Então, olha só, imaginem, né, como é importante a gente ter essa experiência com Deus como um filho em relação a um pai dessa dimensão, né? A gente não pode mais se sentir sozinho, a gente não pode mais se sentir desamparado, certo? Ou seja, existe alguém por nós que
Sabe, assim como o nosso pai, nossa mãe nos ama, esse alguém nos ama ainda mais, de forma perfeita, sem olhar só os nossos defeitos, só as nossas partes negativas, mas ele nos olha querendo sempre estar perto, querendo sempre nos perdoar. É por isso que para o ser humano é fundamental compreender e viver a misericórdia de Deus. Misericórdia uns para com os outros, reconhecendo também que todos são merecedores do amor de Deus. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pegar o caderno de vocês e anotar, né, numa página aí limpa, uma página aí, né, boa, segundo trimestre de ensino religioso, tá? Segundo trimestre de ensino religioso. Aula 1. Deus, o Pai misericordioso de Jesus. Tudo bem? É o nome da aula. E depois eu quero que vocês, nessa página 42, encontrem aí 2 pontos importantes para vocês anotarem. Tá? Cada um vai marcar um ponto diferente, mas faça o exercício de, nessa página 42, encontrarem 2 pontos, né? Como se fosse para os 2 pontos mais importantes aí do que a gente leu até agora. Tudo bem? Olha só, uma segunda parte é a gente conhecer essa parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que alguns de vocês que aí está assistindo essa aula já conhecem essa parábola, né? Mas vamos relembrar dela um pouquinho, tudo bem? Eu peguei essa parábola na própria Wikipédia, certo? Olha só, encontrei ela aqui. Vamos entendê-la com bastante clareza, bastante calma. Depois, na folhinha de vocês, eu vou colocar lá o link para vocês assistirem ao vídeo dessa parábola do filho pródigo, tá? Mas é uma história bem simples. Vamos lá. Continuou Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo sem limites. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus diaristas. Levantando-se, pois, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e o teve compaixão dele, e correndo abraçou-o e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijei-nos. Porque ele, este meu filho, era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho chegou, Seu filho mais velho chegou porque estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele respondeu: Chegou o teu irmão. O teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Esse filho mais velho se indignou, e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos com e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e se achou. Tudo bem? A história ela acaba aí. Vamos voltar aqui, né, a essa ilustração aqui para a gente poder entender um pouquinho dessa história, né? Olhem só. Aqui, então a gente vê a figura desse pai que vai em direção ao seu filho, né, que pediu metade da sua herança e gastou nesse país longínquo, né? Olha só, o que a gente precisa entender agora? De certa forma, a gente entender que esse filho, ele fez algo muito errado. Pedir a herança para o pai, ainda em vida, e sair de casa e gastar todo esse dinheiro, né? Significa primeiro que ele considerou como se o pai dele tivesse morrido. A herança é uma coisa que a gente pede, que a gente recebe quando o nosso pai, a nossa mãe se vai. E ele pediu a herança com o pai ainda em vida. O pai dividiu os bens e deu a metade para esse filho. Esse filho vai em terra distante, gasta de forma a não se preocupar com o seu futuro, né? Gasta de uma forma assim irracional, sem pensar no que vai fazer. E aí fica na miséria, né? O mundo significa isso também, né? O mundo acaba com você, o mundo te consome, o mundo te corrói, o mundo tira de você sua dignidade. E aí ele percebe, poxa, por que eu tenho que ficar aqui comendo comida dos porcos, já que eu perdi tudo, sendo que eu posso voltar para a casa do meu pai e ir lá pedir para ser tratado como um empregado. Os empregados do meu pai são bem tratados. E é isso que ele faz. Apostando que seu pai talvez vai lhe tratar como um empregado. E o que esse pai faz? O surpreende. O surpreende aberto ao perdão. Não importando o que aquele filho fez, ele não perguntou o que você fez, por que você está chegando assim, por que você está sujo, por que você está pobre, né? Por que você está doente, olha, você não tem responsabilidade, não fez nada disso. Simplesmente acolheu aquele filho em estado de necessidade, mandou fazer uma festa, porque aquilo que o pai compreendia era isso, aquele filho estava morto e voltou a viver. Aquele filho, olha só, o pai nem pensa isso, né? Mas aquele filho que me considerou como morto porque pediu herança e foi gastar, ele estava morto quando pensou assim, quando fez isso. E agora, ao voltar à casa do pai, ele retorna à vida. E a história ela tem um outro elemento importante aí para nossa reflexão. O outro filho, o filho mais velho, sempre fiel, que está sempre ao lado do pai e que achou um absurdo o que o irmão fez. Esse filho manifesta ali de início inveja, né? Inveja porque o outro filho fez o que não devia ter feito, né? Fez tudo de errado e o pai está lá perdoando, esquecendo o que aquele filho fez. É importante, existe uma mensagem também para esse filho mais velho. É assim, olha, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu. Olhe para aquele irmão como eu o vejo. Faça festa porque ele estava morto e agora voltou à vida. Então, essa é uma mensagem, é uma parábola por causa disso. É uma história simples. Todo ser humano é capaz de entender essa história, dos mais simples aos mais estudados. Todo mundo entende. Porém, ela traz uma mensagem muito além do que a história quer dizer. Mas uma mensagem sobre a vida eterna. Uma mensagem sobre o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Né? Então, perfeito até aqui? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manda no formulário que está na descrição desse vídeo, tá, gente? Olha só, o que eu vou pedir para vocês para fechar essa aula, tá? O exercício 6, eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, né? Conversando com a classe. Esse exercício 1, 2, 3, 4, 5 era para a gente fazer na sala de aula, né? Com todo mundo junto e tal. Mas como não é possível, vocês no caderno, né? Depois de ter marcado lá os 2 pontos principais da página 42, vocês vão agora na página 43 fazer o exercício 6, responder letra A, B, C, D e E. Tudo bem? Tendo em vista essa história que eu contei para vocês, que não esqueça disso, a parábola do filho pródigo. Tem um vídeo na folhinha para vocês assistirem, que conta essa história de uma forma cênica. Tudo bem? Então até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.